Bom, conforme nós tínhamos conversado com todo mundo, nós faremos a nossa palestra temática hoje, cujo tema é mitomania espiritual. Para nós adentrarmos neste tema, é necessário que nós, primeiramente, façamos uma explicação sobre o termo mitomania. Ela vem do grego mitos, né, que significa história fantástica de transmissão oral, palavra, discurso, coisa dita, conto, história, narrativa, enfim, tudo isso. E mania também do grego, que na época do grego se interpretava como estar em furor, estar com raiva, mas que depois realmente se transformou num processo repetitivo de comportamento. Ora, a mania, ela normalmente é definida como um costume, um hábito, um gosto que normalmente é individual, é repetitivo e é extravagante. Comumente a palavra mania é utilizada para se referir a um mau hábito, a um vício ou uma esquisitice que é particular de determinada pessoa ou pessoas. Por exemplo, aqui nós temos uma forma de explicar exatamente o que esta última parte quis dizer. Ele tem a mania de roer as unhas. Então, praticamente a gente consegue entender a classificação da questão da mania em si. Obviamente que dentro deste contexto, quando nós estamos falando da mitomania, vai ser necessário que nós nos preocupemos em perceber que a própria mania pode ser uma patologia psicológica, que formata um estado de exagero do temperamento, desencadeando uma série de impulsos racionais, ou seja, mentir constantemente é uma mania. Nós vamos caminhar nesta direção, porque dentro dessa questão, nós fazemos coisas durante o nosso dia a dia que não percebemos. E uma delas é esta. Nós vamos entender melhor isto. A mitomania, então, é uma mania de mentir, uma tendência compulsiva para mentira constante em diferentes situações da vida do ser humano. E o ser humano, então, ele é um mitômano. Nós todos somos mitômanos. E a gente não percebe que isto se aprofunda de tal maneira. E nós vamos cada vez mais nos transformando e nos aprofundando nesta mania, a mitomania. Vamos lembrar que mitomania também é chamada da síndrome do Pinóquio. O Pinóquio foi uma história criada em 1881 pelo escritor Mário Collodi, em que o personagem principal é um boneco de madeira, que não podia mentir e que seu nariz ia crescer quando o fato não era verídico. Então, a gente sabe que tem o termo pela boca popular, que dar uma de Pinóquio, o nariz aumenta, né? Então, esta é a tendência de mentir. Já foi cantada em prosa e verso, até em desenho animado, fazendo com que essa questão do nariz aumentasse. O que nós precisamos agora, nesse momento, é agradecer a Deus que isso não acontece, porque então não ia ter espaço para botar todo mundo sentado nas cadeiras aqui, com o narizinho um pouco comprido, não é? Muito bem. Então, na realidade, a mentira no mundo antecede a história de Pinóquio. Pois o ser humano vem utilizando dela durante toda a evolução do mundo, desde o princípio. A gente vai fazer aqui uma analogia para a gente poder comparar, que tem uma imagem, que aqui vai se seguir, é uma imagem que tendia a demonstrar a evolução do ser humano ao longo dos tempos. Essa imagem mostra exatamente a evolução do ser humano, desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. Só que, analisando a situação do mundo hoje, nós chegamos a uma conclusão de que podemos alterar essa imagem para este processo da evolução do homem, onde ele chega à era da informática violentamente. E, após a nossa conversa nesta noite, nós vamos mudar a imagem da evolução humana. Nós vamos perceber que a imagem da evolução humana é exatamente esta aqui, onde, infelizmente, nós temos do Homo sapiens sapiens ao Homo mitômano, quer dizer, a mentira incorporada ao ser humano por ele mesmo. Brincadeiras à parte, isto é uma realidade. E nós vamos discutir isto esta noite. Esta compulsão de mentir é um ato intencional e deliberado de fazer uma declaração falsa. Quando estamos falando realmente em mitomania, a própria literatura não tem uma causa para a mitomania, mas é um conjunto de fatores associados, entre os quais podem provocar o problema. Por exemplo, histórico de vida, relacionamentos, padrão de relação parental, pais, família, genética e experiências, baixa autoestima, necessidade de apreço ou atenção, tentativa de se proteger de situações constrangedoras, são indícios para a mitomania. E nós passamos por todas essas situações, seres humanos. Ora, as características do mitômano, do mentiroso, seriam: ele mente para si mesmo para criar uma identidade,
persona de aprovação, como é chamado, para poder ser aprovado pelo grupo, por pessoas das quais ele pertence. É usada como forma de ser aceito pelo grupo e conseguir o quê? Autoestima e autorrespeito. Então, a mentira, ela tem também este fundamento. O mitômano tem preferência para viver de aparência. Quando todos nós emitimos certas mentiras, aqui no caso a gente poderia ter as coisas, mas tem a mentira branda, mentira branca, mentira isso. Mentira... Gente, o adjetivo da mentira é que não interessa, porque tudo é mentira, né? Então a gente sabe que tudo é mentira. O que vem depois são formas de escapismos nossos para abrandar o fato de estarmos mentindo. Só. Mentira branca. Você está mentindo, não importa se ela é branca, amarela, azul, vermelha, não importa. Então, o mitômano tem preferência de viver de aparência. Alguém fala assim, poxa, mas como é isso? Simplesmente. Vamos identificar facilmente nas redes sociais, onde a verdade está desvalorizada. E nós encontramos muitas pessoas que preferem viver de aparência, são imagens ali que não são verdades. São colocadas para provocar outras pessoas. São colocadas para mostrar as suas vaidades. Então, isto é mitomania também. E a rede social, ela está lotada. Em todas elas. Não vamos falar de uma ou outra, não. Em todas elas. Ora, é difícil nós identificarmos um mentiroso. A não ser quando são pegos em contradição e são flagrados no ato. Mas caso contrário, ninguém consegue. A questão é que, aqui na matéria, porque no plano espiritual, nós não temos condições de fazer isso porque nós estamos irradiando a energia diretamente. Se você pensa mal de alguém, aquilo se materializa no plano espiritual em energias que a pessoa vai sentir, vai receber. Aqui não, aqui nós temos essa carcaça, e isso nos permite uma questão chamada de hipocrisia. Essa é uma questão realmente incrível que a gente não para pensar. Mas é uma mentira branca, mas é uma hipocrisia. Né? Os mitômanos, na maioria dos casos, eles mentem sem se preocuparem com as suas contradições. Vejam que aqui eu quero trazer uma situação real. Eu tive um primo que, por questões da vida, nós acabamos nos separando há muito tempo atrás, e ele nem sei mais se ele está encarnado ou não conseguimos mais contato, mas faz muito tempo. E ele era uma pessoa que ele acreditava piamente nas mentiras que contava. E era um processo assim impressionante. Tanto ele acreditava que eu vou contar aqui um exemplo. Ele quis fazer o cursinho para a medicina. E foi se matricular naquele cursinho que tinha na Paulista, era o Objetivo. Né? Não sei nem se tem isso aí hoje, mas na nossa época era o cursinho Objetivo, que era famoso pela aprovação, etc. E ele se matriculou, ele tem que ir no melhor. Ele foi se matricular lá no Objetivo. No primeiro dia de aula, ele entra na classe completamente de branco com o estetoscópio pendurado no pescoço. E quem olhava para ele pensava que ele era médico, ele já se considerava médico, porque ele estava fazendo o cursinho. Vejam que a situação em que ele se colocava em situações difíceis com as pessoas, porque era motivo de riso. Mas aquilo, por isso que eu falei que não se preocupa com as suas contradições, não incomodava ao Hélio. O Hélio continuava fazendo isso de uma maneira tão natural, que era uma coisa impressionante. E as pessoas, claro, faziam aquelas gozações. Imagina entrar numa classe de 100 alunos, né, na primeira aula para curso de medicina, de branco, sapato branco, roupa branca, estetoscópio pendurado no pescoço, como se fosse um médico. Quer dizer, é motivo de riso. Não afetava, ele permanecia impassível. Ele era um mitômano realmente impressionante. No caso da mitomania, nem mesmo o polígrafo, que é um aparelho detector de mentiras, pode confirmar se o indivíduo está mentindo com certeza, nem o polígrafo. Quando o mitômano realmente, no caso do Hélio Roberto, com certeza. Ele punha ele no polígrafo e não aconteceria nada, absolutamente nada. Vejam que adultos mentem em cada 5 interações diárias, podendo atingir a 200 mentiras num único dia. Então, uma em cada 5 interações, nós mentimos. E a mentira é formulada através de uma naturalidade incrível. Trago até aqui um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Ele retrata uma verdade, que ele fala, mentimos o tempo todo, até sem perceber, porque ficou uma coisa tão natural. O personagem Bentinho, deste livro, menciona, tem uma frase assim, que é lapidar. A mentira é tão involuntária como a transpiração. De tão natural que nós estamos formulando mentiras. Ora, assim como o cleptomaníaco, ele rouba objetos sem valor, mas simplesmente pelo vício de roubar,
O mitômano mente simplesmente pelo vício de mentir. E aí então a gente percebe que estamos viciados num processo. E que começou desde que somos pequenininhos. Em ambos os casos, tanto o cleptomaníaco como o mitômano, eles procuram satisfazer as suas necessidades como se fosse a prioridade de vida deles. Dentro desse contexto, eu quero chamar a atenção para todos aqui, e queria que todo mundo realmente prestasse atenção no que eu vou falar. Antes de nós continuarmos o nosso raciocínio, quero esclarecer que esta nossa conversa aqui, ela não tem o objetivo de depreciar, de agredir, de rotular, de excluir, de aviltar nenhum ser humano, nenhum de nós. O que estamos aqui conversando tem um objetivo de contribuir para um aprendizado nosso sobre reflexão, e eu estou falando isso já há 2 anos, sobre reflexão. Em todas as palestras temáticas eu trago este tema, porque nós ocidentais não temos o hábito de reflexão. Nós precisamos aprender isto. Praticamente, reflexão é uma questão para todos os momentos da nossa vida. Então, principalmente, sobre os postulados espíritas nós temos que refletir. Sobre o Evangelho de Jesus. Porque não adianta a gente estar caminhando, sem fazer uma reflexão de porquê, aonde, de que formas, para onde nós estamos. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar leva a lugar nenhum. Então, é isso uma das coisas que nós precisamos nos preocupar. Então, dito isso, nós podemos continuar nessa reflexão sem que haja interpretações errôneas de todos nós que estamos aqui, para não nos sentirmos aviltados. Não, a ideia não é essa. A ideia é chamar a atenção para uma situação que estamos comumente fazendo, falando, comportando-nos desta maneira e não percebemos. Passamos por cima. É necessário que a gente perceba o quanto nós mentimos para o mundo e para nós mesmos. Muitos de nós aqui podem até pensar, Luiz, fale por você. Eu não minto, eu sou do bem. Tudo bem, eu aceito isso aqui. Eu não vou rebater, eu não vou criar uma polêmica, uma animosidade. Mas nós vamos agora raciocinar juntos. Para a gente poder constatar esta afirmação, que nós mentimos para o mundo e mentimos para nós. Raciocinamos juntos, vamos analisar. Nós mentimos sobre nossa idade. Nós mentimos sobre nossa altura. Nós mentimos sobre o nosso peso. Nós mentimos sobre nós para sermos contratados. Nós mentimos sobre nós para sermos aceitos. Nós mentimos para os nossos pais até para tranquilizá-los. Olha o detalhe, até para tranquilizá-los. Nós mentimos para os nossos filhos até para que não sofram. Mentimos para os amigos por motivos diversos. Mentimos para o chefe para justificar atrasos ou outras coisas. Mentimos para o guarda para não tomar uma multa. Mentimos para o fisco para pagar menos imposto. Quer dizer que a lista está só começando, hein, gente? A lista está só começando. Mentimos para o lojista para conseguir desconto. Mentimos para o cônjuge, seja marido, esposa, marido. Atletas mentem para competir dopados. Investigadores mentem para apanhar criminosos. Políticos mentem. Por vários motivos, vamos deixar para lá, ok? Mentimos como desculpa, tipo, deixei o celular no carro. Ou, o celular estava no silencioso. Ou, não deu para ouvir o celular, pois na rua estava muito barulho. Não atendi porque estava numa reunião importante. Mentimos para nós mesmos, para suportar um recalque, uma agressão que nós não podemos trabalhar bem, então nós estamos mentindo para nós, para tentar fugir deste processo da mentira. E às vezes nós tentamos mentir com premiação, quando sentimos-nos realmente diminuídos por um recalque. Então nós vamos sempre comprar alguma coisa para substituir e falar, eu mereço. Né? E assim nós estamos também trazendo esta compensação junto com a mentira para nós. Mentimos para nós, para não pensar sobre um problema. Às vezes, nós buscamos uma escapada, para não pensar sobre determinados problemas, principalmente problemas de relacionamento, de família, de trabalho, de problema existencial. Nós criamos certos subterfúgios para nós. Mentimos para nós para não enfrentar uma dura realidade. Mentimos para nós para lustrarmos o nosso ego.
Enfim, a gente poderia estender essa lista com ações executadas no dia a dia, que tomamos com a maior naturalidade envolvendo os outros e a nós mesmos. Então é importante a gente perceber que, nesse momento, uma pergunta pode se formar em nossas mentes. Qual o propósito destas constatações? Então é importante que este trabalho que nós estamos fazendo nesta noite de reflexão, seja bem claro o propósito que nós estamos tentando colocar. É uma excelente pergunta, porque isso aqui é um exercício que nós estamos fazendo. Essas colocações da questão das mentiras na lista não tem intenção de agredir, de querer realmente machucar as pessoas, de aviltar, nada. Mas garanto que dentro dessa lista, todos nós estamos envolvidos em uma, se não em várias, em todas. E fazemos isso com uma naturalidade incrível, sem sequer nos preocuparmos de que este ato, a mitomania, nós somos mitômanos, está realmente nos complicando. Está criando um processo de automatismo, de normalidade, como o meu primo Eli Roberto, que ele entrou num processo de automatismo que poderia falar o que quisesse para ele naquela classe, não havia nenhum problema, porque aquilo não chegava até ele. Tamanha a crença dele na mentira que ele contava. E nós podemos chegar a isso se não tomar cuidado. Numa afirmação anterior, a gente acabou de dizer, eu sou do bem. Né? Porque quando eu falei sobre isso, Luiz, fale por você, eu sou do bem. Esta frase é uma frase que, obviamente, nós vamos entender que nesse raciocínio, nós temos um parâmetro de comparação equivocado. O nosso parâmetro de comparação é equivocado. Porque quando a gente fala eu sou do bem, é óbvio que eu estou fazendo uma comparação de mim para com outras pessoas em outros níveis de evolução. Né? Então nós nos achamos do bem porque estamos sempre nos comparando com o olhar voltado para baixo, baseado no seguinte raciocínio: não sou bandido, não sou assassino, não sou traficante, não sou nada dessas coisas, portanto eu sou do bem. Este é um parâmetro errado. Por quê? Porque na realidade nós estamos livres desses predicados, mas nada nos tira do fato de termos passado por esses momentos e temos sido assassinos, bandidos, tudo isso em outras encarnações. Bom, Luiz, mas você está querendo fazer realmente uma visão do meu passado? Não. É muito simples, já falei isso em outras palestras, porque o assunto ele gira sempre, a doutrina espírita gira em torno disso. Nós somos um mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é bonzinho. Eu posso estar melhorzinho, olha só, não bonzinho, eu posso estar melhorzinho nesta encarnação. Mas não quer dizer que eu praticamente não tive esses predicados maléficos, né? Quer dizer, já tivemos um deles, já não fomos um deles, e até hoje nós conseguimos nos livrar de alguns desses predicados. Veja bem. Então, a frase eu sou do bem, ela tem um parâmetro errado de comparação. E é isso também que a gente precisa perceber, que nós fazemos isso com uma naturalidade incrível, porque estamos sempre olhando para baixo, nos comparando realmente com os irmãos e irmãs que têm predicados desta maneira. Então o parâmetro de comparação não pode ser mais aquilo que onde nós estivemos, mas sim onde precisamos estar. É uma ótica diferente para a gente poder evoluir. Porque se estivermos olhando só nesse, eu não sou isso, isso, aquilo, nós já estivemos lá, nós estamos num outro momento. Então nosso parâmetro tem que se olhar para cima. Muitas vezes, quando nós falamos em olhar para cima, né, que a caminhada é para cima, como nós conseguimos abandonar esses predicados, eles nos proporcionaram aprendizados que agora nós temos que nos permitir buscar momentos mais elevados da nossa evolução. Quer dizer, Jesus nos fala, a doutrina espírita nos fala, quer dizer, buscar melhorar a partir de agora e para frente. Então não adianta eu ficar dizendo que eu sou do bem porque eu não sou aquilo, mas na realidade eu também não sou e não estou caminhando para aquilo que eu deveria ser. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre fala nas classes, nas escolas. Qual é o meu parâmetro? Vou falar de mim. Né? Qual é o meu parâmetro de evolução? O meu parâmetro de evolução é Jesus. Luiz, mas Jesus está onde é que está? Não importa onde ele esteja. Esse é o erro de falar, Jesus está muito longe, não importa onde ele esteja. O meu parâmetro é Jesus. Não importa quanto tempo e quantos milhões de reencarnações eu tenho que ter para chegar onde ele está. O meu parâmetro é Jesus. Então, essa é a diferença entre
Porque quando eu consigo mudar o meu parâmetro, eu consigo me perceber numa situação completamente desconfortável em termos de evolução. E é um fato. Essa lista de mentiras, por exemplo, ela incomoda a gente. Ela incomoda, claro que incomoda, porque a gente está olhando para um espelho. É um fato. Mas o importante de estarmos olhando no espelho é exatamente o aprendizado e é o que nós precisamos para poder enxergar o que nós temos que mudar. Para a gente deixar de ser um mitômano, nós temos que trabalhar o nosso interior. Temos que usar realmente o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Temos que usar aquilo dos ensinamentos do Evangelho que Jesus nos deu para poder mudar. E acreditem, é difícil. Não é fácil. Por que estamos mitômanos de uma maneira tão automática? Porque isso está enraizado em nós em muitas reencarnações. Estamos trazendo isso lá de trás. E nós temos que mudar esse processo. Nós temos que olhar para cima. Porque se a gente continuar olhando para baixo, vamos ter essa visão equivocada do eu sou do bem e vamos nos achar ótimo. Quando eu olho para, nossa, eu virei santo. Porque eu estou me comparando com quem? Com aquelas pessoas que estão em situações de evolução pior que a minha. Então, é um erro. É um erro. Nós temos que olhar onde nós precisamos estar, porque este é o caminho da evolução. O que eu tenho que fazer para melhorar? O que é necessário que eu trabalhe o meu coração para atender o que o Mestre Jesus me pede? E já é um grau de dificuldade enorme nós trabalharmos esse processo de reforma íntima. Muito, muito grande. Quando a gente fala que eu sou do bem, nos impede de enxergar as necessidades do momento. O que nós precisamos mudar para evoluir. Porque nós então acabamos de raciocinar juntos, nós vimos uma série de coisas que nos demonstram claramente que somos imperfeitos ainda. Então, este é o ponto em que nós temos que avaliar esta nossa situação. Não dá mais para a gente empurrar com a barriga o nosso processo de reforma íntima. Por quê? E aí eu vou trazer o meu exemplo. Eu falei a todos vocês que estou saindo de uma cirurgia do coração com 2 pontas de safena, uma mamária. E feliz a beça de poder estar com vocês aqui conversando hoje. Mas eu passei por momentos em que realmente eu não sabia se eu conseguia realmente vencer. Eu entrei e saí mais na UTI do que vocês no banheiro. E isso mexeu comigo. O fato de me colocar num processo de reflexão sobre a urgência. Porque uma das coisas que eu comentava com a minha esposa, minha dileta Rosalie, que está aqui sentada na primeira fila, o amor da minha vida, eu comentava com ela. As pessoas não têm noção do que é ter saúde. As pessoas não sabem o que é ter saúde. Está tão acostumado com isso, que não tem noção da riqueza que é a saúde. Da possibilidade de fazer o que quer. Mesmo com todas as dificuldades que tenhamos, não estarmos presos realmente a uma enfermidade que nos coloca com o risco de desencarnarmos. Os 2 médicos que me atenderam no processo mais crítico que eu estava, depois quando encontrei com eles, eles me disseram, Sr. Luiz, nós tínhamos medo que você ia nos deixar. Então, essa questão que eu estou trazendo aqui, não é uma questão minha. É uma questão que fiz uma reflexão do ponto de vista geral. Nós não temos ideia do que é a saúde. Somente quando ela realmente nos falta, e quando ela nos falta, que eu falo, não é o fato de termos alguma dificuldade, é o fato de quando a gente está realmente numa situação que você não sabe se você vai sair dela para cá ou para lá. É isso que eu quero dizer. Então, nós precisamos olhar as nossas imperfeições, porque nós não temos agenda. Nós não temos agenda. Em junho, eu me reunia com a equipe, para nós estarmos fazendo planos para os cursos, para isto, para aquilo outro. Em julho a coisa emborcou, tornou caldo. Um mês antes a gente estava, tudo, é isso aqui. Então nós precisamos estar atentos, que também na nossa evolução,
nós temos que estar cuidando do nosso processo evolutivo, que é a nossa reforma interior. Às vezes, quando a gente brinca, não, porque a gente acorda lá no umbral e tal, mas na realidade o problema é esse mesmo. É uma brincadeira séria, né? Vamos dizer assim. Porque se acordar lá é complicado, gente. Não é fácil. Então, nós acabamos de raciocinar juntos que nós estamos imperfeitos com essas pequenas listas, né? E nesse momento da nossa conversa se materializa o tema do nosso encontro, que é a mitomania espiritual. Nós falamos de mitomania. O tema da nossa conversa é mitomania espiritual. Foi necessário a gente esclarecer sobre mitomania, para a gente poder entender que a mitomania espiritual nos afeta e nós não estamos percebendo de que maneira isso acontece. Se como mitômanos estamos nos enganando por mentiras que nós criamos para fugir da nossa realidade, como mitômanos espirituais estamos procedendo da mesma forma com relação à nossa doutrina e com o Evangelho. Alguém poderia perguntar, mas nós estamos caminhando juntos? Sim, mas são duas coisas diferentes. Porque é a interpretação errônea que a gente dá. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Quando a gente vem trabalhar na casa, os trabalhadores aqui, vocês olham os trabalhadores aqui, olham eles com as asinhas, com a auréola, falam, nossa, olha que coisa linda, né? Todos de auréola aqui. É porque quando ele chega, tem um armário lá embaixo que ele abre, põe a auréola, põe a asinha para poder trabalhar aqui. Porque na hora que ele sai, ele deixa a auréola e a asinha e vai para o mundo. Porque todos nós somos defeituosos. Todos nós realmente precisamos tomar cuidado. Mas acontece que é uma dicotomia na cabeça das pessoas. E que quando estamos no centro, nós temos que ser cordiais, olhar para o próximo, atender Jesus. Quando estamos no segundo, estamos lá fora, fazemos o quê? Não, lá fora é lá fora. E não é. Esta é a diferença dos nossos comportamentos. A gente vem para cá para fazer o tratamento, para escutar a palestra. Quando a gente entra aqui já, nossa. Quando a gente sai, voltou ao normal. E não pode ser assim. Jesus não é diferente lá fora, é diferente aqui dentro. O Evangelho não é diferente lá fora, não é diferente aqui dentro. Então, é importante que a gente perceba o quanto nós estamos nos complicando. Por exemplo, nós temos que perceber realmente que quando a gente está fazendo as coisas, a gente pode estar percebendo que está fazendo, mas não está olhando exatamente se aquilo está surtindo o efeito necessário. Nós somos assíduos nas palestras. Nós somos assíduos nos tratamentos. Nós somos assíduos até na escola espírita. Mas a pergunta que deveria ser realizada, tomando por base, agora sim, o parâmetro correto da comparação seria: o que eu estou fazendo para corresponder àquilo que a doutrina me ensina e o Evangelho me orienta? E eu estou sendo repetitivo? Porque é necessário, a gente aprende ou por velocidade ou por repetição. Nós temos que bater na repetição, porque por velocidade a gente não consegue. Então, esta pergunta, ela tem que estar conosco o tempo todo. A resposta sobre esta questão é que nos demonstra o quão mitômanos espirituais nós estamos. Quando a gente responde a isso, a gente percebe que não só nós estamos nos complicando no processo da vida, como também em uma espiritualidade. Nós falamos que cremos em Jesus. Nós falamos que cremos na doutrina espírita. Nós falamos que seguimos os ensinamentos de Jesus. Nós falamos que seguimos as orientações da doutrina espírita. Nós falamos que fazemos reforma íntima. Nós falamos e falamos. Então a gente constata aqui uma situação devera incômoda para todos nós. Entendemos que esta nossa fala acaba sendo similar às mentiras automáticas, à mitomania diária, que nós comentamos há pouco, que nós elaboramos em nossa vida. Por que eu trago o exemplo dessa maneira? Porque quando a gente fala que estamos sendo mitômanos espirituais, Luiz, não é possível, não, eu não sou assim. Mas nós estamos fazendo aqui um exemplo prático. Este exemplo prático demonstra claramente como é que tem sido o nosso comportamento diário. Mais uma vez, eu vou reforçar aqui. A ideia não é fazermos nos sentir mal. Isso é uma besteira. A ideia é que nós estejamos atentos para a nossa caminhada. É isso que nós temos que fazer. Não, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Para! Não é nada disso.
É acordar. É começar a prestar atenção no dia a dia. Se eu estou falando muita besteira, eu tenho que mudar. Se eu estou falando muito palavrão, eu tenho que mudar. Se eu estou falando mal das pessoas, eu tenho que mudar. Se eu estou brigando muito, eu tenho que mudar. Quer dizer, a questão prática que eu tenho que começar a me tocar. Não ficar me lamentando porque eu faço. Não ficar me lamentando porque eu faço não resolve nada. Mas a ação prática que precisa tomar cuidado. Então nós percebemos que somos mitômanos espirituais, porque automaticamente nós falamos de Jesus, mas esta fala não corresponde aos preceitos da doutrina do Evangelho nas nossas ações no dia a dia. Quantas vezes no dia a dia nós estamos falando mal de alguém, nós estamos pensando mal de alguém, nós estamos brigando mentalmente com alguém, quando não está brigando pessoalmente, não está xingando alguém. Então, não é uma questão de estarmos aqui conversando sobre conceitos. Nós temos os conceitos que a doutrina espírita nos ensina, mas ela demonstra que na prática isso acontece. Que é o que nós estamos fazendo aqui na nossa conversa nesta noite. Nós não realizamos em nós o que falamos sobre a doutrina do Evangelho. Infelizmente, é uma constatação. E isto é mitomania espiritual. Então, dentro desse contexto, é uma descoberta incômoda. Mas, por outro lado, ela é fundamental para o nosso aprendizado. Porque a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, vai me permitir fugir da mitomania espiritual. Porque quando eu não sei o que estou fazendo, até quando se estuda a doutrina, fala assim, bom, a pessoa não conhecia a doutrina, não conhecia o Evangelho, então ela fez aquilo, ela tem uma dívida. Só que a cobrança seria menor pelo desconhecimento. Só que é impossível para nós dizermos que desconhecemos do Evangelho e da doutrina espírita. Nós estamos nas palestras o tempo todo. Nós estamos fazendo o Evangelho em casa. Nós estamos lendo sobre a doutrina espírita. Então é necessário que a gente precisa perceber qual é o momento em que eu estou. Por isso que eu falei que essas listas todas de coisas que passaram aqui não era para aviltar ninguém. Mas para a gente perceber que no dia a dia, aquilo é uma fotografia nossa. E nós precisamos mudar isso, e somente nós podemos mudar. Mas ninguém. Não é chegar aqui e pedir para a espiritualidade mudar, que não vai acontecer nada. Eles vão nos dar força para a mudança, mas não vão mudar. Né? Então, é necessário esse aprendizado. Pode ser chocante, pode ser incômodo, difícil olhar esta relação e falar, puxa vida, olha o que eu fiz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas é necessário isso para o nosso aprendizado. E que aprendizado é este? É importante a gente perceber. Aprender que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Não posso mudar ninguém. O livre-arbítrio é sagrado. Aprender que eu não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas doar o amor e bons exemplos e ter paciência para que a convivência faça o resto. Não posso obrigar ninguém a me amar. Mas eu tenho que amar, porque isso é o que o Cristo me pede. Aprender que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. E ter que responder por isso pelo resto da vida, inclusive da vida material. Às vezes, por um segundo, nós comprometemos o nosso trabalho de reforma íntima. André Luiz, quando encontra com a mãe dele, que ela ia reencarnar, ele olha para ela e nota, ele fala para ela assim, você está nervosa porque vai encarnar? Você no nível que está, espírito, que ela estava bem superior a ele. A mãe virou e falou assim, é que na matéria, um segundo basta para a gente se perder. E é verdade, podemos destruir um trabalho enorme em alguns segundos. E vamos responder por isso até na eternidade. Aprender que tudo tem dois lados. O mesmo vale para mim e para todos, então eu não sou dono da verdade. Aprender que vai demorar para me transformar na pessoa que preciso ser. Preciso perseverar, ter paciência, buscar estudo para o meu autoconhecimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu não sou do bem. Eu tenho que aprender. Eu preciso aprender isso. Eu preciso buscar isso o quê? Estudando, lendo a doutrina, lendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Céu e o Inferno. Porque é um cabedal de informações que mostra para a gente os processos existenciais e que são às vezes aplicados. Tem certas coisas que você olha e fala, puxa meu Deus, eu fiz uma coisa como essa aqui. Então é importante, para que a gente possa evoluir, tem que conhecer. Aprender que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei na minha evolução, usando o correto parâmetro de comparação.
Não existem limites para a minha evolução. Quem limita sou eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar essa questão de estar eu limitando a minha evolução. Mas isso tem um trabalho que tem que ser feito. Aprender que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlados por ele. Falávamos na questão do passe coletivo sobre a questão dos pensamentos. Os pensamentos realmente nos colocam em sintonia com a espiritualidade menor, quando temos pensamentos ruins, pensamentos de raiva, pensamentos de egoísmo. Nos coloca realmente em sintonia com a espiritualidade menor. Então eu tenho que controlar os meus pensamentos. Aprender que as pessoas fazem o que podem fazer naquele momento, independente do que eu julgo ser o correto. Eu não posso esperar das pessoas coisas que realmente eu julgo que ela tem que ser daquela maneira. Aprender que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Então tomar cuidado com os julgamentos. Você não sabe se aquela pessoa realmente, você não pode olhar para ela e já sentir. Então preciso tomar cuidado. Aprender que as circunstâncias de minha infância podem ser responsáveis pelo momento atual meu. Mas não são responsáveis pelas escolhas que eu faço quando adulto. Muitas vezes nós usamos como desculpa processos, às vezes, da infância para dizer que estou agindo agora por causa daquilo. Mas as escolhas que eu faço hoje são responsabilidades minhas, tomadas na atualidade. Aprender que nos momentos mais difíceis a ajuda pode vir justamente daquelas pessoas que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Mais um exemplo de julgamento, que às vezes vem de pessoas que falam, meu Deus, eu jamais imaginava que essa pessoa poderia ser de minha ajuda. Aprender que por ainda ser imperfeito eu posso ficar furioso, mas não tenho direito de ser cruel com o próximo. Então tomar cuidado, ninguém tem nada com os meus problemas. Meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando. E que eu tenho que entender isso, pois não posso exigir dele aquilo que eu não tenho para dar. Não dá para realmente se achar uma ilha do mundo e comigo ninguém pode fazer isso ou aquilo. Principalmente aqueles que não são chegados. Aprender que perdoar exige muita prática, que não é o bastante ser perdoado pelos outros, mas eu tenho que me perdoar primeiro. Aprender que o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo e Deus não tem nada com isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Não tem como. Aprender que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar e eu também. Isso faz parte da evolução, da lei divina. Não tem como. A minha existência pode mudar para sempre em poucas horas por causa de gente que eu nunca vi antes. De repente, num arroubo, não sei do que, eu ajudo uma pessoa. E esta pessoa que precisava ser ajudada me fez contar bônus horas realmente e eu praticamente estou numa situação diferenciada. E muda o meu caminhar na espiritualidade. E isso acontece. Nós temos exemplos quando Jesus fala no Evangelho, dizendo para eles que estava com fome, me deste de comer. Estava com frio, me deste para cobrir. E a pessoa falou, mas Senhor, eu nunca o vi mais magro, mais gordo, não falou dessa maneira, mas eu nunca o vi, você nunca me pediu nada, como é que ele deu isso? Aqueles que estiveram pedindo, aqueles pobres que pediam para você, e que você alimentou e você deu, agasalhou, foi a mim que você fizeste. Mudou. Aprender também que diplomas na parede e títulos honoríficos não fazem mais respeitável ou mais sábio. Isso aqui é uma das coisas que vão trabalhar na vaidade. As palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem sentimento. A palavra amor tem sido usada assim como se fosse carta de baralho. Sem que haja realmente o sentido que essa palavra quer encerrar. Aprender que certas pessoas vão embora da nossa vida de maneira diversa, mesmo que a gente deseja retê-las para sempre. Às vezes nós estamos preparados, mas a separação daqueles que nos deixam e vão para o plano espiritual, nós temos que nos preparar para isso. A saudade fica, mas é um caminho inexorável. Aprender que eu sou um ser espiritual em uma experiência na matéria, e não um ser material numa experiência espiritual. Nós precisamos fugir do que a matéria tem feito conosco. Muito forte acharmos que esta é a realidade, quando que esta é uma passagem. E principalmente aprender
que eu sou um espírito eterno, que as minhas atuações na matéria têm implicações também na eternidade. Eu posso estar complicando a minha passagem se eu não tomar cuidado. Ou várias encarnações se eu não tomar cuidado. E isso tudo está na minha mão. O poder é meu. Então, essa extensa lista de aprendizado nos comprova que nós temos muito o que fazer para a gente fugir da nossa mitomania espiritual. Então, para encerrar a nossa conversa, não há razão para a gente continuar sendo mitômanos espirituais. Porque agora a gente tem essa ideia. Não vai ser fácil. Não é uma coisa que amanhã cedo você levanta, espreguiça o braço. Hoje não vai acontecer nada. Porque é um trabalho. O trabalho de a evolução espiritual é a mesma preocupação que eu tenho para com a minha vida, para trabalhar, para viver, tomar conta da saúde do meu corpo. Tudo são preocupações nossas para trabalhar. Também tem que ser a nossa evolução espiritual, uma preocupação nossa. E nós não pensamos disso, pensamos nas coisas materiais, e isso aí fica jogado ao esquecimento. Aí chega no momento em que você está numa situação de risco, você faz uma avaliação, puxa vida, não. Quantas oportunidades eu tive e não aproveitei? Essa é uma questão realmente que a gente tem que pensar. Vamos pedir ao Jesus, nas nossas orações desta noite, que nos possibilite, através da sua misericórdia, a clareza de pensamentos, e que nos dê força para que a gente possa vencer estes condicionamentos que temos, que nos leva à mitomania espiritual. Que o Mestre Jesus nos ampare agora e sempre. Graças a Deus. Vamos nesse momento buscando o nosso recolhimento, que apesar da mente estar realmente em rebuliço, porque fizemos reflexões bem pesadas nesta noite, mas agradecer a Deus pelo fato de podermos ter a clareza, a visão do caminho que podemos escolher e trilhar para a nossa evolução espiritual. Lembrando sempre que todas as vezes que tomarmos estas decisões a nosso favor, não só a decisão tomada, não só o nosso trabalho, mas a espiritualidade estará do nosso lado. Nosso mentor, irmãos espirituais, amigos e parentes espirituais que estão sempre nos auxiliando. Por isso, levemos sempre o nosso pensamento em orações. E neste momento, nós elevamos um clamor a Deus, nosso Pai, pedindo a Ti, Senhor, que possa envolver todos esses irmãos espirituais que nos amparam, sobre as Suas bênçãos, para que eles possam realmente receber de Ti, não só as energias refazedoras, mas também envolvimento na Sua misericórdia, da mesma forma como somos envolvidos. Deus amado, obrigado. Jesus, obrigado. Irmãos espirituais, obrigado pela misericórdia a todos nós. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana. Fiquem na paz de Jesus.